O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, no Santo Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo continua no discurso chamando todos à conversão, em um discurso social, chamando todos à conversão para que todos nós se convertamos e tenhamos a vida em Cristo, para que todos nós sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e que o nosso coração seja segundo o coração de Deus. Que por isso, povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo a hipocrisia, a falsidade dos mestres da lei e dos fariseus, o nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção deles para que eles se convertam e sejam puros de coração. E na realidade, em nosso cotidiano, está chamando a atenção de todos nós, chamando a atenção de todos os seres humanos para que todos se convertam e tenham a vida. Porque os fariseus e os mestres da lei só viviam na hipocrisia, na falsidade. Eles diziam que viviam a justiça, mas não viviam. Eles eram como sepulcros caiados. Que vemos, povo de Deus, os sepulcros, os grandes túmulos, nesses grandes cemitérios, nas grandes megalópolis, ou às vezes até em cidades pequenas, vemos lá aqueles túmulos luxuosos, cheios de bronze. Mas, olha, por fora está brilhando, mas por dentro está cheio de podridão, de ossos de mortos. E assim são os seres humanos que vivem na falsidade, que vivem levantando falso testemunho no próximo, que vivem falando mentira do próximo. Esses que são os sepulcros caiados. Interiormente está
cheios de podridão, porque só vivem na falsidade. Cuidado, cuidado quem vivem assim. Se converta e mude de vida e faça penitência, porque se não se converter, o destino vai ser triste, como está no Apocalipse, nos textos escatológicos, lá na terceira parte. Quem só viveu na falsidade, no falso testemunho, na mentira, prejudicando o próximo, o nome não é escrito no livro da vida. Tem a segunda morte, é jogado no tanque de fogo, e ali é onde haverá choro e ranger de dentes, como na parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Porque o rico se condenou? O rico se condenou porque ele era orgulhoso, ele era falso. Se ele tivesse acolhido o pobre Lázaro e dado de comer ao pobre Lázaro, o nome do rico teria sido escrito no livro da vida, ele teria vida em Cristo. Mas ele foi orgulhoso, só na falsidade o destino dele foi triste. E assim, hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo chamando a atenção, chamando para que todos se convertam, mudem de vida, dos fariseus e dos mestres da lei, porque eles eram cheios de podridão interiormente. E quem vive na falsidade, no falso testemunho, é cheios de podridão interiormente. Que essas pessoas se convertam, mudem de vida. E depois, povo de Deus, pela segunda vez, o nosso Senhor Jesus Cristo, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, que eles construíam os sepulcros para os profetas, aqui lá do Antigo Testamento. Enfeitavam os túmulos dos justos, mas interiormente só na falsidade. Só na falsidade, como aqueles que mataram os profetas lá no Antigo Testamento. O Senhor chama atenção para que todos se convertam, tenham a vida e vivam eternamente. Por isso, 2 vezes, ai de vós, fariseus, hipócritas e mestres da lei. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Porque eles interiormente estavam cheios de podridão, porque só viviam na falsidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo chama ai de vós, porque se não se converter agora, o destino vai ser triste, não vai ter a vida. Cuidado, cuidado, cuidado com a falsidade, cuidado com o orgulho. Que todos os seres humanos se convertam, sejam humildes, sejam puros de coração e façam a vontade de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos puros de coração, sejamos justos, sejamos perfeitos, sejamos misericordiosos, e estejamos rezando uns pelos outros, estejamos falando com Deus e falando de Deus. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta nossa voz.